Boa tarde, gente. Eu venho gravar esse vídeo porque senti a necessidade de falar um pouquinho diante desse novo desafio do coronavírus, que as pessoas têm me ligado, têm mandado mensagens preocupado em relação à minha assistência a nível hospitalar, né, diante desse caos que está se instalando não só em Recife, mas em todo o mundo. Vê bem, gente. A gente tem nós profissionais de saúde, nós temos uma certa preocupação em relação às mensagens que estão sendo compartilhadas, tá, pela rede da internet, tá? E a gente tem visto que as pessoas têm compartilhado muito fake news, tá certo? Informações não verídicas, não oficiais, e que muitas vezes causam pânico e falta de informação concreta, levando as pessoas a tomarem atitudes inconsequentes e que levam, na verdade, a um futuro inesperado. O que é que eu quero dizer em relação a isso? Alguns insumos hospitalares, tá? Eles precisam ter em grande quantidade a nível hospitalar, certo? Então, nós não estamos no pico ainda da epidemia do coronavírus. Nós não estamos, isso é realidade, né? A gente tem visto que o coronavírus, ele tem contaminado algumas pessoas, tá certo? E geralmente essas pessoas tiveram contato com outras que estavam viajando ou que estavam em ambientes hospitalares, né? Então, eu reforço aqui que vocês evitem a rede hospitalar, certo? Só procurem os hospitais realmente se tiver necessidade, tá? Sintomas gripais não é critério de procurar uma emergência. Vocês só procurem a emergência se realmente tiverem com dispneia, falta de ar e que não consigam tratar em casa. Por quê? O que é que isso quer dizer, Sheila? Nós não teremos materiais, insumos para todo mundo, tá? Existem alguns critérios que são preenchidos para realizar o teste do coronavírus, tá certo? E a maioria dos pacientes não preenche esses critérios, tá? O que vocês têm que entender é que Recife sofreu nesses últimos dias uma queda na temperatura, onde a gente teve, né, presença de chuvas, e isso ocasionou alguma atuação também da influenza, tá certo? Que trouxe também junto com ela os sintomas gripais, gripe, coriza, tosse, e essas pessoas, por conta do surto internacional do coronavírus, está associando ao corona, e na verdade não é. Nós não temos como confirmar ou descartar os casos de coronavírus, porque nós não temos, tá, kits para todo mundo. Isso é um problema de Recife, de Pernambuco? Não, isso é um problema mundial. Não só os kits, que nossa preocupação não só é os kits, mas nossa preocupação em si é a estrutura a nível SUS, tá, gente? Quem tem conhecimento do nível SUS aqui de Pernambuco, sabemos que nós temos grandes hospitais, a maioria deles são sucateados. Hospitais onde faltam insumos diariamente, e imagina no período de epidemia. Então, o que é que eu peço a vocês? Evitem procurar a rede hospitalar, especialmente as emergências, sejam ela pública ou privada, em casos não graves, né, em casos de sintomas que não apresentem gravidade e que precisem intubar, ou seja, de uma ventilação mecânica. O que é que eu peço também a vocês, tá, gente? E aí eu peço encarecidamente. As pessoas que têm acesso a insumos hospitalares, máscaras descartáveis, luvas descartáveis, tenham um autocontrole no uso desses materiais, tá? Mesmo que vocês tenham acesso hoje a esses materiais, possivelmente em algum momento vai acabar faltando esses materiais. Nós não temos ainda o pico,
tá, da epidemia, mas vamos chegar a um momento muito restritivo desses materiais, porque vocês estão vendo através dos decretos, tanto municipais quanto estaduais, que os governadores, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, estão restringindo a comercialização. Ou seja, a gente não vai ter aonde comprar. Fábricas não vão estar fazendo, farmácias não vão estar vendendo. A gente já sentiu isso, né? Em alguns locais já não tem mais o uso do álcool gel. Pessoas estão compartilhando vídeos onde faz álcool gel caseiro. Gente, para fazer o álcool gel, a gente precisa ser formado em química, tá? Não é todo o álcool gel que inativa bactérias e vírus, tá certo? Para isso existe um profissional específico para fazer a manipulação dessa parte química e que faça a inativação desse vírus e bactérias. Outra coisa que também me preocupa bastante. Hoje pela manhã eu fui trabalhar e aí, como é de conhecimento de muitos, eu não tenho carro e precisei pegar um transporte público para ir ao trabalho. Quando eu entrei no ônibus, eu notei que o condutor, né, do transporte público estava utilizando uma máscara descartável, tá? Então, eu tive a preocupação de olhar, ver se ele tinha sintomas gripais. Aparentemente, em nenhum momento, né, durante todo o percurso até meu trabalho, eu não vi ele enxugando o nariz, espirrando, tossindo. O que me deu para entender, né, o que subentendi, é que ele estava se autoprotegendo. Ele está correto? Não sei. Não sei se ele está correto porque eu não sei com quanto tempo ele está utilizando esse EPI, tá? Para quem não sabe, as máscaras descartáveis, ela tem um tempo médio de vida e a sua utilização máxima tem que ser feita durante 2 horas. Após 2 horas, não adianta a utilização desse EPI, porque não serve mais, não está lhe protegendo. Em alguns momentos, eu vi essa pessoa ajeitando, né, a máscara, e aí eu vi que em alguns momentos ele coçou o olho, ou seja, se ele tiver de ser contaminado, ele já foi contaminado, porque os olhos têm a mucosa dos olhos e ali pode entrar o vírus e fazer sua contaminação. Então, o que eu quero falar com isso, gente? A utilização das máscaras descartáveis, ela só deve ser feita quando a pessoa tem a sintomatologia da gripe, para evitar com que esses sintomas contaminem outras pessoas. Fora desse padrão, não. Os profissionais de saúde que forem atender um paciente com sintomatologia, ótimo, deve se proteger. Se tiver capote, luva, máscara e o paciente tiver com sintomas gripais, aí sim ele pode e deve fazer sua autoproteção, tá? Mas fora esse âmbito hospitalar, nós ainda não temos a epidemia, né, instalada, né? Existem alguns casos, né, durante esses dias nós vemos alguns relatos de casos onde foram notificados e aí as pessoas estão correndo para as farmácias e fazendo as aquisições de álcool gel, luva e máscara. O que é que isso vai acontecer futuramente? Nós estamos esperando o pico do surto, né? A gente acredita que abril, maio, a gente deve estar com muitos mais casos e alguns pacientes vão necessitar de atendimento médico. Por que a gente está dizendo isso? Porque em outros países nós tivemos casos gravíssimos que nós não temos condições de atender. O governo do estado, ele acabou de anunciar que está adquirindo vagas em hospitais que estavam desinstalados, ou seja, aqui em Boa Viagem nós temos o antigo Alfa, que vai ser revitalizado com leitos de UTI, nós temos o Unicorde, que estava desativado ali na Agamenon, vai ser reativado. Então, isso já o governo se precavendo,
tá certo? Para deixar leitos de UTI suficiente para que as pessoas mais graves que venham necessitar de atendimento médico procure essas redes, né, e sejam transferidos para lá. Pessoas que vão precisar de ventilação mecânica, tá certo? Que necessariamente vão entubar e precisa de ventilação mecânica. No caso, os pacientes, né, do grupo de risco e que apresente sintomatologia, né, mais forte. Então, assim, o que eu peço a vocês é consciência no uso dos EPIs, porque vai chegar um momento que não vai ter EPI nem para o próprio profissional de saúde. Hoje, atualmente, os hospitais, e eu senti isso nos 2 hospitais que eu trabalho, já estão restringindo de forma fracionada. Não é que a gente não tenha material. Nós temos materiais, os hospitais estão preocupados em relação à nossa proteção, estão fazendo manuais diariamente, treinamentos diariamente. Está tendo informações diariamente para todos os profissionais, né, se precaver, se proteger. Está tendo normas e rotinas internas, né, e avisos internos, e isso é muito bom, que a gente sabe que os nossos gestores estão preocupados com a linha de frente assistencialista diante desse caos que vem se instalando, tá? Mas o que a gente está preocupado é que, fechando as fábricas, fechando os comércios, aonde os hospitais, quando acabarem seus estoques, vão procurar adquirir os novos materiais. Tá, gente? Então, pode ser que a gente não tenha material mais de proteção, pode ser que a gente não tenha o álcool gel, pode ser que a gente não tenha o acesso à máscara, e aí aí onde vem a nossa preocupação. Se nós, profissionais de saúde, somos a linha de frente diante dessa assistência tão grave que estamos esperando a vir, como é que a gente pode, né, ser seguramente eficaz no nosso atendimento se nós não tivermos os EPIs quais são disponibilizados pelos nossos gestores, tá certo? Então, o que eu peço a vocês é consciência na hora de adquirir esses materiais. O melhor que vocês têm para fazer, e aí, por determinação do governo do estado, é que vocês não saiam de casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Transitar com segurança em relação ao seu trabalho, realmente, nesse momento, é quase que impossível, tá? Porque o vírus está no estado. Aqui em Boa Viagem nós vimos que temos vários casos, né? Então, assim, gente, a gente não tem como saber, porque o vírus, ele é invisível. A gente não tem como saber aonde o vírus está, tá? Existem superfícies que o vírus, ele só morre em torno de 9 horas, tá? Então, ele pode estar no botão do elevador, ele pode estar na cadeira do ônibus, ele pode estar no banco do seu carro, de uma carona que você deu, ele pode estar no alimento que você for consumir, ele pode estar em qualquer lugar. Qual é o risco? Nós não temos tratamentos para o coronavírus. Nós não temos tratamento para o coronavírus. E quem estudou, mesmo que estudou o básico de biologia celular, sabe que em uma mitose, o vírus ele se multiplica muito rápido, tá? Diferente do H1N1, tá? Do H1N1, o coronavírus é um vírus que ele tem uma disseminação muito rápido. Ele mata menos, mas ele tem uma disseminação muito rápido. Qual é a diferença desse vírus para outros vírus? A diferença é que não tem tratamento, tá? É um vírus novo, a equipe médica, científica, várias pessoas estão estudando, né? Vários países estão estudando tratamento específico para ele, mas até agora ninguém descobriu vacina, cura, nada. Então, se não existe tratamento, qual é a melhor forma de se proteger do coronavírus? Ficando em casa. Não tem outra alternativa, gente. Fiquem em casa, tá certo? Se existem profissionais que estão na linha de frente, orientando vocês, buscando prevenir vocês, cuidando de quem realmente precisa, cuidando de quem está doente, gente, tenham consciência, nós precisamos cuidar de quem realmente está precisando,
tá certo? Então essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Quero, através desse vídeo, tranquilizar as pessoas que me ligaram, que mandaram mensagem, dizendo que tá orando por mim, que sabe que Deus está sobre minha vida, sobre minha proteção. Eu agradeço muito as orações. Peço orações estendidas a todas as equipes médicas, não só das que trabalham comigo, mas de todo mundo que trabalha na área de saúde, principalmente a nível hospitalar. Eu trabalho em um hospital de grupo de risco, que é o hospital cardiológico, tá? Então, as pessoas com doenças cardiológicas são consideradas o grupo de risco. E eu digo a vocês, a minha preocupação não é cuidar de um paciente positivado de coronavírus. A minha preocupação é não ter os EPIs adequados para a gente dar essa assistência de qualidade. Tá certo, gente? E a gente pode chegar nessa falta de reposição de material se a população não se conscientizar com o uso indiscriminado desses EPIs. Então, eu peço encarecidamente a vocês, continuem em casa, sigam as orientações, tá certo, gente? Parem de compartilhar fake news, tá? Pare de achar que isso tudo é uma lenda, tá? Gente, a gente tem informações internacionais. O Ministério da Saúde está muito preocupado em relação a esse novo vírus. Profissionais de saúde especializados na área epidemiológica, especializados na área biológica, estão também preocupados, porque desconhecem como esse vírus se multiplica muito rápido, tá certo? Essa questão de Recife ser quente e a transmissão ser mais demorada não existe. Nós não sabemos como é feita diretamente a multiplicação desse vírus. Então, procurem informações de meios, né, seguros, tá certo? O Ministério da Saúde, a OMS, a Secretaria de Saúde do seu estado, do seu município, tá certo? E sigam as orientações das autoridades vigentes. Hoje saiu um decreto aonde alguns comércios precisam ser fechados, incluindo salão de cabeleireira, restaurantes, tá? Então, o que vai ficar aberto são os atendimentos essenciais, farmácias, supermercados e hospitais, tá certo, gente? Então, ficando só isso aberto, nós sabemos que a circulação desse vírus vai ser minimizada. O que é que eu peço a vocês? O decreto foi feito para que vocês fiquem em casa e evite circular dentro da cidade. Vocês estão em quarentena, vocês não estão de férias. Então eu peço a vocês encarecidamente que continuem as orações, intensifiquem as orações, não só por minha vida, mas por todos os profissionais de saúde que estarão de frente nessa linha de assistência, e que vocês se conscientizem com tudo que eu falei aqui, tá certo? Um grande beijo, Deus abençoe a todos.